primeiramente, assim, bom dia a todos. É um prazer a gente poder estar participando em conjunto com vocês aí e dividir um pouquinho aí do conhecimento que a gente tem. Eu sempre falo que nós não sabemos tudo, diariamente nós aprendemos, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia de muita alegria para toda a enfermagem, né? Eu já tenho alguns anos aí na luta pela enfermagem, em algumas aí dessas lutas a gente teve lá em Brasília, lutando, suando, e ontem não deu para conter as lágrimas, né? Porque quando a gente viu as salas e nada por acaso, né? Nós merecemos muito mais do que aquilo, e quando a gente vê por unânime essa primeira conquista, essa primeira votação, nós já temos que ter muito orgulho da profissão na qual a gente pertence e da nossa importância diante do cenário, né? Nessa pandemia aí ficou muito mais do que claro, claro que não precisaria passarmos por uma pandemia para mostrar a importância da enfermagem. Então, assim, eu tenho muito orgulho da profissão e eu luto diariamente na defesa da nossa profissão, porque eu sempre falo que quem está dentro da enfermagem é especial, nós não estamos por acaso. Então, nós temos que defender a nossa categoria e esse valor, assim, claro que nós merecemos muito, muito mais, mas com certeza já é uma grande conquista em cima do que nós temos hoje, né? Então, é um dia de muita felicidade para todos nós, com certeza. Então, eu agradeço aí pelo convite, em nome da escola aí, né, do Departamento de Urgência e Emergência, das enfermeiras Aline, a Claudiana, a enfermeira Hélia, né, e em nome da comissão organizadora da doutora Denilce. Então, a gente vai começar aí, vocês fiquem bem à vontade. Então, a presidente enfermeira, doutora Rita Sandra França, secretário, doutor Eduardo, tesoureiro, doutor De Carlo. Aqui só uma foto da equipe da fiscalização, uma parte. Eu sempre, nas minhas apresentações, eu faço questão de apresentar a equipe da fiscalização, porque hoje eu estou, né, como eu sempre falo que eu não sou, eu estou na condição de coordenação da fiscalização no Corém Paraná, mas eu sozinha não faço nada, né? Então, assim, é uma equipe que assume seu papel de enfermeiros, técnicos de enfermagem, e que, dia a dia, a gente tem trabalhado com toda essa equipe para sempre dar o seu melhor, e quando chega nos serviços de saúde, que é muito importante a gente falar, que o papel da fiscalização, e isso a gente já tem um pouquinho de experiência, eu hoje estou no Corém, mas eu fiquei aí 10 anos na fiscalização da vigilância sanitária. Então, a gente traz aqui no município de Curitiba, né? Então, trazemos um pouquinho dessa experiência e a gente sabe o quanto que é importante esse papel da fiscalização. E eu sempre defendo, e claro que isso é cultural, e nós temos que acreditar que aos poucos os serviços vão entendendo, os profissionais também vão entendendo que o papel da fiscalização não é a punição, e sim o ato de educar, o ato de apoiar, o ato de estar junto com os profissionais. Então, eu sempre, nas minhas apresentações, eu peço para que a equipe veja a fiscalização sempre de uma forma positiva, que nós chegamos no local para fazer essa construção em conjunto. Então, assim, quando detecta situações que há necessidade de uma intervenção, vamos juntos para ver o que a gente consegue fazer. É claro que, enquanto fiscal, nós representamos toda a sociedade de enfermagem, né? Então, não podemos deixar de fazer o nosso papel fiscalizador também, mas sempre o primeiro intuito, a primeira ação é educativa, né? Então, eu vou apresentar assim bem rápido aqui, só para vocês terem mais ou menos a ciência do tamanho da nossa equipe para atender todo o estado do Paraná, que são 399 municípios. Então, meu nome ali, enquanto coordenação, eu tenho no apoio a enfermeira Elizabeth, assessoria jurídica, a doutora Patrícia. Na sede de Curitiba, nós temos os enfermeiros fiscais aí, a Gisele, Marcos, a Giovana, a Soriane, Silvia, a Kátia, a Delisier, e a técnica de enfermagem, a Denise, que é responsável pela análise e deferimento dos certificados de responsabilidade técnica. Os auxiliares administrativos aqui na sede de Curitiba, temos a subseção de Maringá,
onde temos a enfermeira Ana Paula, que é chefia da subseção, os enfermeiros fiscais Marcos, Carla e Elaine, e os auxiliares administrativos Patrícia e Ana Júlia. Subseção de Londrina, nós temos a enfermeira Liliana, que está como chefia, os enfermeiros fiscais Ângela, Evelyn e Janaína, a técnica de enfermagem Janaína Mâncio, que também trabalha na questão da análise e deferimento dos certificados de responsabilidade técnica. Então, hoje, o Conselho ele tem 2 técnicas de enfermagem que fazem essa análise e o deferimento de todas as CRTs dentro do Estado do Paraná. Os auxiliares administrativos, Estela e Ana Paula. Temos a subseção de Cascavel, a enfermeira Sabrina, os enfermeiros fiscais, James, Agnes e Jéssica, os auxiliares administrativos Renato, Daci e Hélio. Então, essa é a nossa equipe de fiscalização dentro do Estado do Paraná. Então, vamos começar lá. Falando um pouquinho da nossa Lei 7.498 de 86, da qual, enquanto profissionais de enfermagem, nós não podemos alegar em momento nenhum o desconhecimento das nossas bases legais para que a gente possa atuar de uma forma segura, ética, dentro do nosso ambiente de trabalho, visando sempre a qualidade e o bem-estar do indivíduo, da sociedade, né? Então, a Lei Federal 7.498, que regulamenta o nosso exercício da profissão de enfermagem, consagrou definitivamente a autonomia do profissional enfermeiro, possibilitando a sua inserção em importantes áreas para a profissão, dentre elas, programas do Ministério da Saúde, além da efetiva responsabilidade técnica pelos serviços de enfermagem nas instituições de saúde e educação do nosso país. Logo em seguida vem o decreto 94.406, o qual regulamenta a nossa lei do exercício profissional. Então, a lei do exercício profissional, o nosso código de ética e o decreto 94.406, nós profissionais de enfermagem, nós temos que ter o conhecimento do que nós podemos e não podemos fazer. Nós, enquanto enfermeiros, temos que ter ciência que a equipe de enfermagem é o espelho nosso. Então, quando eu tenho embasamento, eu, em momento nenhum, vou expor a minha equipe, vou me expor e vou expor a sociedade em risco, né? Eu, enquanto enfermeiro, é meu papel, é meu dever em estar orientando a minha equipe de auxiliares e técnicos de enfermagem em relação a todas as ações com segurança dentro do serviço de enfermagem. E são essas as bases legais que todos nós profissionais temos que ter ciência. Então, falando bem rapidinho, eu tentei dar uma boa resumida, gente, nessa apresentação, mas quando se fala de registro, é muito amplo, né? E é onde a gente tem as maiores dificuldades dentro do serviço, né? Então, eu vou tentar dar uma boa agilizada aqui, mas tem informações aqui que não tem como a gente deixar de explanar para vocês, tá? Então, a fiscalização do exercício. Então, o Sistema COFEM Conselhos Regionais realiza fiscalizações dos exercícios profissionais da enfermagem mediante planejamento sob demanda. Busca, assim, averiguar se o exercício profissional da enfermagem está em consonância com os princípios éticos e legais que o norteiam. Visa ainda contribuir positivamente para a melhoria da assistência de enfermagem prestada à sociedade. Nesta nova configuração do sistema de fiscalização do exercício profissional, o processo educativo passa a ter uma relevância maior dentro do processo de fiscalização, em que a prevenção das infrações éticas e legais assume um importante papel na melhoria da segurança e qualidade da assistência de enfermagem prestada à sociedade brasileira em cumprimento aos preceitos éticos e legais da profissão. Só explicar um pouquinho ali do planejamento da demanda, então, de que forma que a fiscalização chega hoje, né? Nós temos os canais de comunicação, que é a ouvidoria, o e-mail da fiscalização, telefone, presencialmente, solicitações do Ministério Público, sindicatos, outros órgãos fiscalizadores, chegam essa demanda para a gente e eu e a enfermeira Elizabeth, nós fazemos essas designações mensais aos enfermeiros fiscais, os quais chegam nos locais para poder fazer esse atendimento, né? Então, são através de denúncias e demandas que a gente tem dentro do próprio conselho. Nós temos uma distribuição em todo o estado do Paraná de todos os serviços de saúde. Então,
todo mês a gente pega um pouco de cada complexidade. Atenção básica, hospitalar, psiquiatria, maternidade, enfim, os diversos serviços e mais as demandas de denúncia que a gente distribui entre os profissionais e faz esse atendimento cumprindo o seu papel de fiscalização. É importante a gente ressaltar aqui que desde abril, quando a gente assumiu a coordenação de fiscalização no Conselho, nós também temos atuado em relação às fiscalizações, denominado, né, batizado ali de uma forma muito carinhosa como dia D. Então, nós temos fazendo também fiscalizações noturnas, né, onde a gente faz 3, 4 instituições aqui no município de Curitiba e região metropolitana e, ao mesmo tempo, em todas as subseções, Cascavel, Maringá e Londrina. Porque também temos enfermagem à noite, né, não é só durante o dia. Então, o Corém Paraná realiza fiscalizações sem qualquer aviso prévio, tendo por objetivo averiguar a real situação das instituições fiscalizadas. Se assim não fosse, não seria possível constatar a verdadeira condições dos serviços de saúde, que poderiam, sabendo da fiscalização, maquiar as irregularidades com a finalidade de não sofrer sanções. Então, fiscalização não se avisa, né, gente? Quando eu aviso que eu estou indo, eu deixei de fazer meu papel, né? O intuito não é chegar lá e punir, muito pelo contrário, é ter essa ação educativa, né? Então, a fiscalização, primeiramente, é ação educativa, posteriormente, se necessário, agir da forma como a base legal nos respalda, né? Que não podemos também deixar de fazer o nosso papel, mas primordialmente é ação educativa. Finalidades. O objetivo é zelar pela qualidade dos profissionais de enfermagem, pelo respeito ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e cumprimento da lei do exercício profissional. O ato de fiscalização realizado pelo Corém é indispensável para a concretização do direito à saúde, direito fundamental estampado no artigo 196 da Constituição Federal. O Corém Paraná, ao constatar irregularidades, não só faz recomendações para que as mesmas sejam sanadas, como também tem feito denúncias regulares aos Ministérios Públicos do Estado e do Trabalho. Sem a realização da fiscalização, não há como constatar as irregularidades nos serviços de saúde. O que é importante, né, gente? O Corém, a fiscalização do Conselho, ele não tem o mesmo poder que a vigilância sanitária. Então, quando nós encontramos as irregularidades, é feito um termo de notificação, o que compete ao Conselho, o Conselho age, e muitas situações, quando constata-se no local, são encaminhados para os órgãos de sua competência, vigilância sanitária, enfim, CRM, Conselho de Farmácia, Ministério Público e assim vai, né? Então, muitas situações que encontram-se, muitas vezes não é de competência do Corém, e o Corém ele faz os encaminhamentos necessários, né? É importante colocar aqui também que tudo que se refere a ações trabalhistas não é competência do Conselho, e sim dos sindicatos. Então, aqui, só a apresentação do mapa político do estado do Paraná, nós temos 22 regionais, 399 municípios, onde a fiscalização se organiza para poder atender toda essa demanda, né? Então, o nosso objetivo é chegar lá onde tem, se tiver um profissional de enfermagem, a fiscalização, ela pretende chegar lá, né? Nesse pouco tempo que nós estamos ali, nós já chegamos a ir em municípios onde há 10 anos a fiscalização não aparecia. Então, nós não temos medido esforços em fazer com que o Conselho, no Departamento de Fiscalização, cumpra o seu papel, né, gente? Então, agora vamos falar especificamente aí da questão dos registros de enfermagem. Então, a resolução 514 de 2016, então eu dei uma pincelada nas informações aqui, mas é importante que depois, se vocês precisarem, eu posso repassar essa apresentação para vocês, e que depois vocês peguem a resolução ali, que tem muito mais informações e acaba, com certeza, vai auxiliar para vocês. Então, acaba sendo aí um instrumento, uma ferramenta para o dia a dia no processo de trabalho. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, sempre atento ao cumprimento das disposições
conforme a legislação vigente, apresenta a base legal quanto aos registros de enfermagem, os quais são essenciais para o processo do cuidar. Além de possibilitar uma comunicação segura entre os profissionais de enfermagem e a equipe de saúde, servem ainda a inúmeras finalidades relacionadas ao ensino, pesquisa, esclarecimento de processos éticos judiciais, bem como para a avaliação da qualidade da assistência prestada, entre outros. Lembrando que esse guia de recomendações é um instrumento de base legal para qualquer questionamento que tenha. Então, isso é bem importante estar trabalhando com as equipes dos auxiliares e técnicos de enfermagem, né? A enfermagem é uma profissão fortemente dependente de informações precisas e oportunas para executar a grande variedade de intervenções envolvidas no cuidado. Dessa forma, os registros de enfermagem são elementos imprescindíveis ao processo do cuidar e, quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a comunicação entre a equipe de saúde. Os registros de enfermagem consistem no mais importante instrumento de avaliação da qualidade de atuação da enfermagem, representando 50% das informações inerentes ao cuidado do paciente registradas no prontuário. Os registros realizados no prontuário do paciente são considerados como um documento legal de defesa dos profissionais, devendo, portanto, estar imbuídos de autenticidade e de significado legal. Eles refletem todo o empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando, assim, suas ações e a segurança do paciente. O que é importante, né, que a gente sempre constata nas fiscalizações, e isso é algo que nós aprendemos lá no primeiro ano, quando a gente inicia, desde o técnico de enfermagem lá na faculdade. Eu falo porque eu também sou técnica de enfermagem, passei por esse processo, e depois a gente fez faculdade aí com muito custo, mas graças a Deus chegamos aí, né? E nós aprendemos isso, né? Então, assim, qual que é uma das maiores dificuldades da enfermagem? Nós sabemos o quanto que a equipe de profissionais trabalha, elabora muito. Mas quando você vai pegar no registro, se tem muito pouco. E quando se tem, é muito superficial. Eu sempre, com muito orgulho, falo também, diz que quando você é professora eterna, né? Então, não vou falar que fui. Então, eu tive o prazer aí de estar na docência durante uns 6, 8 anos com o curso técnico de enfermagem, e eu sempre falava para os alunos que, assim, ó, tudo que você registra, ele pode ser a favor ou contra você. Eu registrei de uma forma errônea, de uma forma que tem poucas informações, não, mas está registrado. Mas numa situação a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Isso pode vir contra você. Quando você deixa de registrar, não tem por escrito, palavras o vento leva. Então, isso também é contra você. Então, da mesma forma que nós laboramos na prática, nós temos que despender um tempo para poder deixar tudo registrado, com o máximo de detalhes possíveis. Porque se porventura, lá na frente, acontecer alguma situação, é aquilo que está escrito que vai fazer a tua defesa, é aquilo que vai te respaldar. Então, isso é muito importante, gente, de estar reforçando com toda a equipe, nós, enquanto profissionais no nosso dia a dia, de nós termos esse cuidado para que, se porventura, em alguma situação, precisar desses registros, é o que vai nos respaldar. Nós não vamos lembrar da nossa ação lá de 5, 10 anos atrás, é o que ficou lá no registro, né? Então, isso é muito importante que cada profissional tenha ciência da importância do registro, né? Às vezes, não, isso não tem necessidade de estar colocando. Registre, porque é a tua defesa, com certeza. O registro no prontuário do paciente referente à assistência prestada envolve vários aspectos e respalda ética e legalmente o profissional responsável pelo cuidado, bem como o paciente. A inadequação e a ausência de registro podem comprometer a assistência ao paciente, trazendo prejuízos à instituição e à equipe de enfermagem. Estes prejuízos impactam a segurança do paciente e inviabilizam mensurar os resultados assistenciais advindos da prática do enfermeiro/enfermagem.
A padronização dos registros, anotações e evoluções de enfermagem é necessária, visto que existem falhas no que se refere a adequações gramaticais de linguagem, exatidão, brevidade, legibilidade, identificação e terminologia técnica. O que é importante, pessoal? Da questão entrando no código de ética aqui. Quando existe alguma situação e é encaminhado para processo ético, um dos instrumentos, uma das provas que é solicitado são os registros. Então, por ali você já pega, né, quando vai fazer a análise, para ver a conduta desse profissional. Então, é importante a gente estar se atentando, lembrando que, nos dias atuais, a tecnologia está aí, toda a nossa assistência, todo o nosso atendimento ao paciente, muitas vezes, a gente sabe, nós vemos isso na mídia, está sendo filmado e a gente nem percebe, né? Então, nós ficamos numa situação que hoje muitas pessoas podem usar por má fé, outras não, até por segurança, mas que acabam indo contra nós profissionais quando nós agimos ali, de qualquer jeito, quando nós agimos, eu estou com pressa, por N situações que a gente sabe que, infelizmente, acontecem no nosso dia a dia. Então, primeiramente, eu, enquanto profissional, eu tenho que ter esse cuidado, zelar pela minha profissão, zelar pelo meu cuidado e zelar pela minha equipe, para que eu não exponha os profissionais e que não exponha os serviços e, principalmente, a não exposição, uma falha, um erro ao paciente, né? Então, isso é muito importante, estarem atentos. Dessa forma, para serem consideradas autênticas e válidas as ações registradas no prontuário do paciente, deverão estar legalmente constituídas, ou seja, possuir a assinatura do autor do registro. Artigo 368 do Código de Processo Civil. E inexistência de rasura, entrelinhas, emenda, borrão, cancelamento, características que poderão gerar a desconsideração jurídica do documento produzido como prova. Salienta-se que as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se verdadeiras em relação a quem o assinou. Fator importante na defesa profissional em processos judiciais e éticos. Logo ali na frente a gente já vai falar um pouquinho também dos artigos, dentro do nosso Código de Ética, né? Quais são os objetivos? Nortear os profissionais de enfermagem para a prática dos registros de enfermagem no prontuário do paciente, garantindo a qualidade das informações que serão utilizadas por toda a equipe de saúde da instituição. Vamos lembrar que todo paciente tem direito, o próprio paciente ou por meio de procuração, a uma cópia de toda a assistência que foi prestada a ele, né, pessoal? Então, assim, numa situação que às vezes o familiar, né, vamos pensar, o paciente foi a óbito, o familiar acha que teve alguma lesão, algum dano, e pede cópia desse prontuário e entra na justiça. Então, é direito, né? É direito do paciente ver esse profissional de uma forma identificada. Quero saber, Valéria, qual que é o seu nome completo? Né? Que setor que você trabalha? Valéria, eu quero ter, né, ele identificando como paciente, familiar, estando com uma procuração, vai até a gestora, eu quero cópia de todo o atendimento que a Valéria teve ali no período que ficou internada, no período que teve assistência. Então, assim, não vou dar. Vai dar, cara, é direito do indivíduo, é direito do familiar, desde que esteja respaldado legalmente, né? Então, o prontuário do paciente. A resolução do Conselho Federal de Medicina 1638/2002 define o prontuário como documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas e a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Então, é importante que cada profissional tenha esse conhecimento e essa ciência de que o prontuário é um documento do paciente. Então, assim, eu estou prestando assistência, vou registrar, mas é um documento dele, não é nosso, né? Não é do profissional, não é da instituição, é do paciente que, claro, fica arquivado na instituição no qual está prestando o serviço, mas é do paciente. Então, eu estou prestando serviço e devo registrar tudo da forma legal para que a gente não ocorra em infrações lá na frente, né?
Então, aspectos legais do registro de enfermagem. Segundo Ochoa, esse é o momento de entender e assumir os registros de enfermagem no prontuário do paciente como parte integrante do processo de enfermagem, compreendendo que as informações de cuidados prestados é a forma para mostrar o trabalho, bem como para o desenvolvimento da profissão. Como documento legal, os registros somente terão valor se forem datados e assinados e, evidentemente, se forem legíveis e não apresentarem rasuras. Então, é como eu falei anteriormente ali, né? Nós trabalhamos muito e registramos muito pouco. Então, da mesma forma que eu fazer o curativo, eu fazer todos os cuidados de enfermagem, eu administrar os medicamentos, eu dar banho, eu mensurar os dados vitais, o registro, a anotação no prontuário, ele tem a mesma importância que qualquer outra ação dentro do serviço de enfermagem. Então, precisamos dividir esse tempo dentro da nossa carga horária e despender um tempo que é de extrema importância para esse registro de enfermagem. Não podemos fazer de qualquer jeito, como muitas vezes nós verificamos nos prontuários, né? Letras que você não consegue nem decifrar, você não consegue ver o que está escrito, né? Siglas, né? Muitas vezes nós sabemos, mas e um leigo que não sabe, um familiar, né? Se isso vai para a justiça, um juiz, um promotor, ele não vai saber, ele não tem obrigação de saber o que é uma sigla, né? O que aquilo significa. Então, assim, nós temos que identificar da forma correta. Não posso fazer de qualquer jeito, né? Com sujo de café. Gente, nós já pegamos prontuários com café derrubado, amassado, assim, uma coisa assim, gente, que vergonha, né? A enfermagem atendendo dessa forma, né? Como se fosse um pano um papel toalha que a gente usa para após as refeições, né? Então, não podemos entender que o prontuário, que esse registro, que esse instrumento que tem, se torne isso, né? Então, precisamos ter esse cuidado da mesma forma nas ações que a gente faz no nosso dia a dia, no cuidado direto, na assistência direta ao paciente. Então, o registro, ele faz parte dessa assistência. Segundo o Guizo, são essas recomendações que caracterizarão a autenticidade de um documento. Para a autora, a ausência dos registros ou realizados de forma incompleta podem indicar uma má qualidade da assistência de enfermagem. Importante frisar que resta evidenciada a responsabilidade dos profissionais de enfermagem sobre seus registros e também sobre os seus reflexos, além da já conhecida responsabilidade sobre seus atos profissionais e pelo sigilo. A responsabilidade do profissional poderá ocorrer no âmbito ético, legal, administrativo, civil e criminal. Então, muitas vezes, o profissional de enfermagem, não é que ele não tenha ciência, talvez ele esqueceu. Porque, com certeza, lá na formação dele, ele teve esse aprendizado. Em algum momento, com certeza, foi falado. Então, é nossa responsabilidade, pessoal, não é brincadeira, né? O registro é de extrema importância. Tá lá, só fez uma rúbrica. Como que eu vou saber? Escala de trabalho, gente. E tem vários meios que tanta fiscalização, quando vai para a nível de justiça, a gente consegue saber qual foi o profissional que fez aquela anotação, onde gerou o cenário que porventura, naquele momento, tá ocorrendo, né? Então, assim, chega-se ao profissional. Então, assim, a responsabilidade é de cada um. E quando eu deixo de fazer, quando eu faço de qualquer forma, se porventura tiver algum dano, eu vou responder por isso. Infelizmente, a gente não foge da nossa responsabilidade. Em algum momento, eu vou acabar respondendo por isso. Então, olha a responsabilidade que nós temos no nosso dia a dia, né? E eu sempre coloco que no meu dia a dia começa a minha valorização e começa o meu reconhecimento, né? Então, somos nós, profissionais de enfermagem, dentro das nossas ações de trabalho, que fazemos com que ocorra ou não ocorra o que a gente vive falando, né? Nossa, a enfermagem não é valorizada, a enfermagem não é reconhecida. Mas, muitas vezes, eu, enquanto profissional, não faço com que isso aconteça de forma que, quando eu ajo de qualquer jeito, tô levando nas coxas, será quem que vai ver isso? Ninguém vê, entendeu? Então, é a nossa ação. Então,
a valorização, o reconhecimento começa primeiro por mim, eu profissional, eu Valéria, eu enfermeira, começa por cada um de vocês no dia a dia. No setor de trabalho de vocês, né? E isso seja eu estar na assistência, seja eu estar no campo administrativo, né? Que muitas vezes a gente escuta, mas você não fica na assistência, fica só lá no administrativo, só sentado lá. Mas, assim, quem trabalha no administrativo sabe o quanto a responsabilidade que nós temos, e a assistência não trabalha, não acontece se não tiver um administrativo efetivo, né? Então, de ambos, é importante essa responsabilidade na questão dos registros. Fundamentos legais das anotações de enfermagem. Então, lá, falar um pouquinho lá da Constituição Federal, artigo 5º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, vejam que quando... Aqui eu vou passar bem rapidinho, que quando eu deixo de fazer o registro correto, e isso vai para processo ético, isso vai para a justiça, olha quantas bases legais que podem vir contra a minha postura naquele momento. Então, é importante a gente ter ciência dessas informações. Então, aqui um pouquinho das resoluções, né, que fala da 429 de 2012, sobre os registros das ações dos profissionais no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte tradicional ou eletrônico, né? Hoje, graças a Deus, com a tecnologia, muitos serviços têm esse prontuário eletrônico, onde o indivíduo, quando ele acessa, está o login dele, está o corém dele, então é muito mais fácil, né? E, principalmente, fica muito de uma forma clara que a gente consegue entender. A resolução 514 de 2006, que é a guia de recomendações que a gente está trabalhando, a resolução 545 de 2017, que fala da obrigatoriedade do uso do carimbo pelos profissionais da enfermagem. As anotações de enfermagem contemplam assinatura e oposição de carimbo. Então, quando o serviço não tem o prontuário eletrônico e é registrado manualmente, é obrigatório o profissional usar o carimbo, né? É obrigatório, então tem que usar o carimbo e vai lá, assina ou faz a rúbrica dele, mas tem que ter a identificação, o nome do profissional, corém, número tal, sou auxiliar, sou técnico, sou enfermeiro. Então, assim, o serviço vem aqui, aonde que diz que é? Tá aqui, gente, então repassem isso para toda a equipe, é obrigatório, né? E a resolução 564 de 2017, que é o nosso código de ética, que foi reformulado lá em 2017, né? Então, que é importante também que todos tenham ciência. E nós, quando agimos em desacordo, com certeza você vai acabar respondendo aí um processo ético, gente. Então, o código de ética, né? Então, ele é organizado por assunto e inclui princípios, responsabilidade, proibições, direitos, deveres e infrações. Então, quando eu deixo de cumprir todo esse caminho, todo esse processo, infelizmente, quando eu chego lá no conselho, no nosso conselho lá, eu vou acabar respondendo por essas infrações, podendo até, claro que isso em último caso, chegar numa situação de cassação do registro de enfermagem, no qual eu não vou mais poder atuar. Ok? Valéria, eu queria te colocar, te fazer uma sinalização importante, como a gente está com uma sequência de conselhos que vão vir apresentando no decorrer do tempo. Sim. Então, você tem mais 10 minutos, se você conseguir sintetizar a tua fala nesses 10 minutos, será bastante importante. E ainda temos mais uns 5 minutos da doutora Denilson no final para fazer um fechamento, porque depois vai vir outro conselho para a gente não prejudicar o horário do outro conselho também. Não, pode deixar. Fazer essa gentileza. Pode deixar, vou tentar dar uma agilizada assim. Tá bom, obrigada. Imagina. Então, dos direitos lá, exercer a enfermagem com liberdade, autonomia, ser tratado segundo os pressupostos princípios legais e éticos, aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais. Então, diariamente, nós temos que sempre estar nos atualizando, porque as legislações sempre mudam, né? O processo de trabalho muda, então a gente não pode ficar parado no tempo.
Então, um pouquinho das responsabilidades aqui. Então, exercer a profissão de justiça, assegurar a pessoa e a família assistência de enfermagem livre de riscos decorrente de imperícia, negligência e imprudência, garantir a continuidade da assistência de enfermagem, prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos e benefícios, registrar no prontuário do paciente. Então, ali, ó, pessoal, só voltando um pouquinho lá, é responsabilidade e dever. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo acesso a documentos e área física institucional, registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrente de imperícia, posicionar-se contra e denunciar aos órgãos competentes ações e procedimentos de membros da equipe, responsabilizar-se por falta cometidas em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação e ou conhecimento prévio do fato. Então, isso aqui é muito importante, pessoal, que quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, que assim, eu posso não ter feito, mas se eu sou conivente, eu estou vendo e deixo acontecer, a equipe responde concomitante. Então, o enfermeiro responde pela equipe, responde, mas você, colega, auxiliar técnico de enfermagem, também responde. Então, é uma responsabilidade coletiva. Então, falar um pouquinho da negligência, da imperícia, da imprudência ali, né? A descrição que, com certeza, acho que os colegas já têm ciência. As proibições, registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre assistência de enfermagem, registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Então, eu só registro, eu só faço, eu só executo se eu sou responsável. Medicação, eu preparei, eu administro, eu registro. Não posso eu preparar, meu colega vai lá administrar e um outro colega vai lá registrar, né? Então, se porventura acontece e for constatado, você responde. Então, apresentar aqui um pouquinho das principais causas de denúncia que chegam para a gente, vocês acompanharem ali no final o que mais pega, né? Negligência. Né? Negligência e ações técnicas no dia a dia do processo de trabalho ali, que é o que a gente tem comentado aqui, comportamental, né? Brigo com meu colega ali, existe uma exposição. Então, esses são as três maiores causas de denúncias que chegam ao Conselho. Então, respondemos ali dentro do Código Civil Brasileiro também, dentro do Código Penal, dentro do Código de Defesa do Consumidor, nosso Código de Ética, tem a portaria que fala da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, então é garantia do cidadão, da sociedade, em ter a assistência prestada pelo profissional da enfermagem com toda a segurança e com toda a técnica e com todo o respeito, e quando a gente fala assistência, está inclusa a questão do prontuário, gente. Então, assim, olhe quantas bases legais que nós temos a nosso favor, ou que, conforme a nossa ação, podem vir em desencontro a nós profissionais. Então, a anotação da enfermagem, né, a importância de estar anotando, então, a gente já fez alguma fala aí, acho que deu para debater um pouquinho, né, estou dando uma corrida aqui, tá, pessoal? Da questão para o enfermeiro aqui, que é importante que ele implante a questão da SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, né, que ela vem contribuir para a reorganização do processo de enfermagem. Então, a SAI, a gente tem, hoje é uma recomendação a nível de fiscalização, que é a resolução 358 de 2009, né? Então, é importante ter implantado em todos os serviços de saúde. Então, as anotações de enfermagem deverão ser referentes a todos os cuidados prestados, sinais e sintomas, intercorrências, respostas dos pacientes. O registro deve conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem nas diferentes fases e para o planejamento assistencial da equipe profissional, multiprofissional.
Então, a gente tem ali as 6 diretrizes destacadas por Potter como importantes e que devem ser seguidas para se certificar de que as informações relacionadas aos cuidados prestados do paciente sejam comunicadas correta e integralmente. Então, precisão, concisão, eficácia, atualização, organização, confidencialidade, a evolução da enfermagem, né? Então, existe uma diferença entre anotação e evolução. A anotação é do auxiliar e técnico de enfermagem, evolução é do enfermeiro. Falar um pouquinho da SAI ali, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem, que é uma metodologia desenvolvida da prática do enfermeiro para sustentar a gestão e o cuidado no processo de enfermagem, né? Então, que isso vem facilitar dentro do processo, né? Então, quando eu tenho esse processo organizado no passo a passo, com certeza, o risco de ter erros, falhas, isso diminui bastante. Não que não possa ocorrer, pode, mas já numa porcentagem muito menor, né? Então, utilizar-se de linguagem clara, concisa e exata, com ausência de códigos pessoais e abreviaturas desconhecidas. Importante o registro real do horário de saída do paciente e se saiu acompanhado, registrar ainda se foi alta médica, administrativa ou a pedido do paciente ou família, isso no ambiente hospitalar. Somente a checagem dos itens cumpridos ou não, através de símbolos, respectivamente, não cumpre os requisitos legais de validação de um documento. Daí a importância de registrar por escrito nas anotações de enfermagem, a administração de medicação, a recusa, ponto, o nome completo, o número do correio e categoria profissional. Então, gente, estamos encerrando aqui já. Então, devemos ser a enfermagem que queremos ter. Então, assim, eu sempre falo, se a gente se colocar no lugar do outro, sem dúvida, a gente vai ser a enfermagem do qual a gente tem muito orgulho, né? Quando eu me coloco no lugar do paciente, no lugar do familiar, eu vou fazer para ele o que eu desejo, o que eu quero que seja feito para mim e para os meus familiares, né? Então, fica aí a mensagem, agradeço em nome da fiscalização, a gente deu tentei dar uma resumida aqui, eu sei que o tempo era pouco, mas quando você começa a falar de registro, a gente acaba trazendo vários exemplos aí e acaba passando um pouco do tempo, então eu peço desculpa aí, pessoal. Obrigada. Oi, obrigada, Valéria. Valéria caiu? Acho que caiu a conexão dela, Fer. Tá. Vamos ver se ela volta. A gente sabe que nessas questões de tecnologia são padrão, principalmente nesse momento de pandemia, onde cresceu bastante as comunicações por meio de reuniões virtuais, né? Oi, Valéria, voltou. Tá sem áudio. Desculpa aí, pessoal, fui fechar aqui e acabei desligando o vídeo aqui. Eu estava falando que essas questões de tecnologia são bastante comuns, né? Sim. Enfim, mas queria agradecer a sua fala. Eu queria muito, antes de fazer o encerramento, porque agora, como eu falei para você, 10h30 começa o CRM e é o mesmo link. Uhum. O pessoal que fazer as perguntas, Valéria, se você puder se a gente puder te mandar por e-mail essas perguntas, claro. A gente tem aqui um hall de perguntas, se você puder depois responder, para a gente poder devolver para os departamentos as dúvidas que eles tiverem, porque a gente não vai conseguir abrir mesmo para as perguntas. Eu queria só, junto com a tua fala, complementar com a fala da Denilson, que pediu a palavra um pouquinho para fazer essa ligação com tudo que você trouxe para a gente. Quer falar, Denilson, um pouquinho? Vocês conseguem me ouvir? Só sinalizem se conseguem. Valéria, então, obrigada pela tua fala, tá? Eu queria só complementar alguns pontos que me chamaram um pouquinho a atenção na tua fala, né?
Em relação à deficiência de registro, né? Então, que você coloca que nós fazemos muito, mas registramos muito pouco, né? Acho que isso é um objeto de reflexão por parte dos enfermeiros, é extremamente importante, né? Como que está aquilo que eu registro? E pensando também na resolução ali 358 de 2009, que você cita, que fala sobre o processo de enfermagem, eu penso que nós temos que pensar no registro numa forma de registrar os resultados da nossa prática profissional, né? Sempre quando eu vou ser atendido por um profissional de saúde, eu quero um resultado, né? Então, se eu passo por um atendimento médico, ele vai lá e vai me dar exames, ou ele vai me dar uma medicação, ou ele vai me dar um tratamento, né? Se eu vou no nutricionista, eu vou sair de lá com diária alimentar, né? Eu penso que para o enfermeiro, nós também precisamos mostrar para as pessoas quais são as nossas contribuições na atenção à saúde, o que de fato os enfermeiros fazem, o que de fato eles contribuem para melhorar a saúde e as condições de vida das pessoas, né? Então, eu penso que a gente precisa pensar que as evoluções de enfermagem, elas precisam registrar os resultados da nossa prática profissional. E aí eu faço um gancho em relação às intervenções de enfermagem. Eu acho que, enquanto registro, nós precisamos olhar um pouco mais com cuidado para as nossas intervenções, né? Então, o que de fato os enfermeiros prescrevem que realmente impacta na condição de saúde daquele paciente. Porque muitas vezes na prática o que a gente observa são prescrições de enfermagem genéricas, padronizadas, que servem para todo mundo e que não são baseadas em problemas reais que o paciente apresenta. Claro que, né, gente, vivendo no mundo real, a gente não vai ter um número enorme de intervenções para prescrever, até porque na prática assistencial o enfermeiro não vai dar conta de fazer isso, né? A equipe de enfermagem não vai ter como implementar lá 40, 50 intervenções, mas que eu pense e reflita um pouquinho sobre agir com prioridade, o que é prioritário no cuidado daquele paciente. E que eu pense em planejar a minha assistência de enfermagem com base em intervenções para atingir resultados que eu quero alcançar e que realmente tenham impacto na saúde daquele paciente, né? Então, acho que em relação à prescrição de enfermagem, a gente tem que pensar um pouquinho com mais cuidado. E outra coisa que me chamou a atenção também, né, que acho que vale a pena comentar, em relação às siglas que você coloca, né, que acho que é bem pertinente, né? Então, o uso de siglas, lembrar que a gente pode utilizar aquilo que é padronizado, né? Então, assim, se eu fizer uma evolução de enfermagem e escrever MNSS, todo mundo vai saber que isso é membros superiores, né? Então, isso é padronizado, isso tem várias literaturas, tem siglário eletrônico, se eu procurar. Mas, de repente, eu crio uma sigla aqui, que só é comum aqui na minha instituição, no hospital que eu trabalho, como que isso vai se sustentar, né, se esse prontuário foi para uma ação judicial, por exemplo, né? Então, naquele contexto significa uma coisa, mas em outro lugar significa outra coisa, né? Então, cuidar muito com o uso de abreviaturas, de sigla, né? Na época que eu fiz mestrado, eu trabalhei muito com registro de enfermagem e a gente, de 150 siglas, 49 existiam na literatura e eram que os profissionais de saúde registravam, né? Então, a gente tinha mais de 100 siglas que os profissionais de saúde registravam e que não existiam na literatura. Eu acho que isso é bem preocupante. E quando eu falo em registro, eu tenho que pensar em como que eu mensuro qual é a contribuição da enfermagem, né? Então, como que eu mensuro o que a enfermagem faz, o que a enfermagem deve receber por isso também, né? Então, isso vai dar impacto em saúde, impacto do trabalho do enfermeiro, da equipe de enfermagem. Então, acho que é extremamente importante. E só para finalizar, eu queria falar também que eu penso que essas coisas são o nosso trabalho, a nossa essência enquanto profissão, aquilo que a gente faz, e isso tem que estar registrado, né? E aí, às vezes, a gente reclama, muitas vezes, que o enfermeiro é meio que responsável por tudo, a equipe de enfermagem tem N atribuições, e a dieta teve algum problema, é o enfermeiro, tal coisa aconteceu e é o enfermeiro. Eu acho que nós precisamos refletir um pouquinho do que é nosso e tomar conta disso, né? Pegar o que é nosso de fato, o que é a nossa atividade profissional. Claro que isso não é só culpa do enfermeiro que está lá fazendo seu plantão, eu entendo que isso vai muito além. Vai uma visão institucional, visão de gestão, né, do que de fato é o trabalho da enfermagem. Mas eu penso que começa com uma reflexão do que realmente é nosso e se apropriar desse planejamento de assistência que é realmente aí a base da nossa profissão, tá? É só isso, só queria acrescentar isso nas questões aí, pegando alguns ganchos da tua fala, tá bom? Sim, não, com certeza, acho que é bem colocado. Eu acho que até acabei não falando da questão da importância dos protocolos, né? Então, que todo serviço de saúde deve possuir, só um pouquinho.
Desculpa, pessoal, que hoje eu tive que ficar em casa aqui, daí já viu, né? Então, assim, que é importante que, assim, todo serviço de saúde, ele deve possuir, que é um documento que ele vai acabar norteando as ações dos profissionais, né? E garantindo essa segurança, né? O que vem concomitante com a implantação da SAI, né? Que a nível de fiscalização hoje não é um ponto de notificação e sim de orientação, né? Mas que quando o serviço tem essa ciência, ele implanta sem precisar que isso seja cobrado, né? Então, isso é bem importante. Até quando eu falei das siglas, assim, foi bem no sentido, assim, de que a gente vê muito nos processos éticos, né? Várias siglas que, às vezes, nem o profissional sabe o que é, né? Que quando chega no jurídico, ele não sabe. Nós, profissionais de enfermagem, nós sabemos, com certeza, né? Mas quando chega para um leigo, se não vir a descrição ali, é como você falou, e realmente isso acontece, várias siglas. Gente, da onde que saiu isso aqui, gente? Né? Sim, então, até assim, um exemplo que eu lembro bem claro de uma atividade que eu participei era o CPM, né? Então, está escrito no registro do profissional, medicado CPM. Isso era conforme prescrição médica, mas aí as pessoas interpretaram que naquele contexto o CPM era Centro Psiquiátrico Metropolitano. Então, não se sabia se ele foi medicado no centro psiquiátrico ou se ele foi medicado conforme prescrição médica. Perfeito. Que as pessoas acabam, né, criando Sim. aquele espaço é comum, mas que fora dali não se sabe. Perfeito. Mas, assim, quando se fala em registro, como você falou também, é muito amplo, né? Então, assim, claro, para você discutir item a item ali, teria que ter um tempo muito maior, né? Mas eu espero que tenha contribuído aí um pouco com vocês, né? E, novamente, a gente agradece em nome do Conselho e a gente está à disposição aí no que puder contribuir. Eu não sei se vocês acompanham os canais do Conselho, mas tem implantado o NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente, né? Então, mensalmente, a gente sempre está com atividades, né, que acabam contribuindo com os serviços no sentido de atualizações. Então, assim, participe, sempre acompanhe lá, que com certeza muitos temas que são trabalhados lá vêm contribuir aí para a atualização e para o conhecimento dos profissionais, tanto na assistência como na gestão, né? Valéria, queria te agradecer, muito obrigada pelas tuas contribuições, muito obrigada por dividir com a gente toda a tua experiência, todo o teu conhecimento, eu acho isso muito importante, né? Teu conselho muito próximo da gente. Denilson, obrigada também por dividir. Agradeço todos os participantes que estiveram aqui presentes também. Eu quero... eu entendo que é sempre muito rico a gente fazer esses tipos de discussões, né? Eu acho que, como eu disse ontem, independente se você é recém-formado, se você já está há muito tempo na prática de trabalho, essas questões sempre nos fazem refletir sobre aquilo que fazemos, né? E o quanto a gente precisa ter cuidado para não entrar num automático, para não entrar num protocolo institucional que, na verdade, vai contra a nossa profissão, vai contra os nossos aspectos éticos, né? Valéria, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, né? O que você precisar da Escola de Saúde Pública aqui de São José dos Pinhais, nós estamos à disposição, sua, do Conselho, quando vocês precisarem ter algum meio de comunicação com os nossos profissionais da enfermagem. Acho que é bem importante o Conselho sempre estar próximo. E acho que é isso, né? As perguntas, então, eu vou, como você se disponibilizou, vou te mandar por e-mail, e aí a gente consegue disponibilizar no nosso grupo de enfermeiros. Nós temos um grupo de enfermeiros bem grande, aqui de São José, todos. E acho que é isso. Eu que agradeço, Fernanda. Assim, até quero colocar aqui, eu também sou moradora do município de São José, né? Então, tenho muito orgulho do município e, com certeza, aí a gestão pode ter certeza que o Conselho está de portas abertas, tanto para a gestão, quanto para todos os profissionais. A equipe aí do Departamento da Urgência e Emergência já esteve com a gente lá. Acredito que nós tenhamos contribuído aí com o pessoal. Então, a gente está à disposição aí com a Aline, a Claudiana, que acompanhou a gente aí. Então, o Conselho está à disposição, com certeza, e vão lá nos visitar lá, que serão bem-vindos, com certeza. Então, tá bom? Obrigada. Obrigada a todos, até mais. Obrigadão. Parabéns aí pelo excelente trabalho de vocês, viu? Isso é muito importante. Obrigada, Valéria. Tá bom?